Meus irmãos, a paz do Senhor, é com satisfação que nós estamos aqui para comunicar aos irmãos a palavra do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo registrou João. Tá? O Evangelho é de Jesus e João registrou no capítulo 16. Nós vamos participar da reflexão, pela bondade de Deus, do versículo 1 até o versículo 12, que nos diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito obrigado, podeis assentar. Queridos, Queridos, traga aí o recipiente que recebe os pedidos de orações e nós vamos então orar e interceder por esses irmãos que creem. Peço oração por uma pessoa, amigo, que eu visitei segunda-feira após o culto, numa situação muito drástica, muito difícil, e que está hospitalizado hoje, inclusive. Ore por ele, pela sua mãe, pela sua família, para que Deus também dê vitória. Hoje nós vamos orar no nome de Jesus. Ok. Também pedimos oração em prol do pastor Nelson, que necessitou viajar com seu irmão, e pelo pai do evangelista Lorival, pela a família, melhor dizendo, que carece das nossas orações, uma vez que seu pai foi recolhido. Bondoso Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome mais esta vez, te agradecemos por estar na Tua presença, sabendo que o Senhor tem conduzido cada minuto, cada hora, cada instante de cada um dos seres humanos nesta terra. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti em oração, acreditando que o Teu nome é sobre todos os nomes,
crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pedimos. Por isso nós te apresentamos, Senhor, cada um destes pedidos que a ti são feitos. Pai de bondade e misericórdia, no teu santo nome, Senhor, muitas pessoas já ressuscitaram. No teu nome, Senhor, a vista foi dada aos cegos, os aleijados andaram, os cancerosos foram curados, os leprosos foram libertos. No teu nome, Senhor, há poder. E no teu nome, no nome que é sobre todos os nomes, nós pedimos esta bênção, esta cura, esta vitória. Olha, Senhor, pela vida do irmão do pastor Nelson. Estende o teu braço curador, a tua mão saradora. Senhor, tu podes operar um milagre segundo a tua vontade. E nós pedimos a ti, Senhor, opera para a glória do teu nome. Também te peço pela família do evangelista Lorival. Senhor, a dor da separação, o afastamento daquele ente querido, tem misericórdia. Consola os seus corações. Ó Deus, que a tua paz e o teu conforto esteja naquela família. Assim pedimos a ti, atende a nossa oração e o nosso pedido, no eterno e poderoso nome de Jesus. Quem diz amém? Podeis assentar, meus queridos. Meus irmãos, nós vamos ser bastante breve, entendendo que o pastor Wander dará as últimas instruções para o evento que acontecerá, se Deus permitir, na quinta-feira próxima agora, a nossa conferência de Escola Bíblica Dominical. Mas o nosso pastor, Roberto Alves Vajão, sentiu no coração de que a igreja, por estas terças-feiras que se passaram, que se seguem, ela seja alimentada com a palavra de Deus, no que tange a obra, a missão e a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus pelo pastor estar com essa direção do Senhor nosso Jesus, porque me parece, salvo o melhor juízo, que nós não estamos tendo nenhuma dificuldade do ponto de vista de conhecimento. Parece que nós já não somos mais ignorantes no que tange a doutrina da igreja, no que tange um bojo de explicação teológica. Na sua maioria, os irmãos conseguem defender uma doutrina com tranquilidade. Parece que o nosso problema, ou os problemas que nós temos enfrentado, ou estamos enfrentando, ele não está reservado ao conhecimento, mas para sobre nós uma grande dificuldade de praticar a vida cristã, como Jesus alertou. O pastor Tiago, na sua epístola, ele diz para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Parece que se eu me virar para o púlpito e perguntar alto a respeito de doutrina, eu vou encontrar resposta com satisfação. Se eu me dirigir aos queridos irmãos e perguntar algo sobre a Bíblia, talvez eu não vá ter nenhuma surpresa nem dificuldade, vou ser compreendido e vou compreender a resposta. Mas quando nós observamos uma vida cristã prática, uma vida cristã piedosa, uma vida cristã justa, uma vida cristã reta, uma vida cristã digna, uma vida cristã que reflete o brilho e a glória de Jesus,
parece que nós estamos tendo um confronto, nós estamos tendo uma dificuldade de levantar a bandeira do Evangelho, de mostrar e revelar o poder do sangue de Jesus, de dizer que a fé sadia e poderosa em Jesus Cristo, ela é poderosa para transformar uma criatura. Com isso, baseado no texto que eu li, Jesus está convidando os seus discípulos, seus apóstolos, e preparando eles para que eles sejam maduros quando acontecer algumas coisas na vida cristã, de que não é interessante, de que na verdade causa escândalos. Jesus estava preparado. Uma certa feita, um homem levou seu filho para que os discípulos de Jesus o expulsassem daquele menino, o demônio. O filho daquele homem estava possuído por espíritos imundos. E é muito triste o pai ver o filho numa situação em que o médico não resolve o problema. A cirurgia não dá jeito. A ciência não consegue reverter a situação. E de repente, aquele pai toma o seu filho, leva até Jesus e pergunta, ou melhor, diz para Jesus: olha, eu levei o meu filho que está possuído para os teus discípulos, mas eles não conseguiram resolver o problema, por isso eu trouxe a ti. Aí Jesus respondeu e disse para os seus discípulos que estavam junto com aquele homem, ele disse: até quando eu estarei com vocês? Jesus estava dizendo: vocês precisam aprender, porque eu tenho uma missão, já estou terminando a minha missão e vou voltar para o Pai, mas vocês precisam aprender. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu não quero, queridos, refletir aqui nessa noite sobre o batismo do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre as revelações dadas pelo Espírito Santo. Parece, e o que dá de entender, é que nós precisamos um pouco mais da essência do Espírito Santo de Deus. Você consegue dizer um amém? Inicialmente, o Espírito é santo. O Espírito é santo, santo na sua essência. Eu e você somos santos, mas porque nós fomos santificados e estamos passando por um processo de santificação. O Espírito de Deus, ele é santo na sua essência e eternamente bendito é o nome de Jesus. Se nós compreendermos isto, bem compreendido, e saber que no dia em que ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos desenvolver um relacionamento melhor com ele, bendito é o nome de Jesus. Nós vamos observar que lá no livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que quando o homem morre, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. No primeiro momento, parece que dá de entender que toda pessoa que morre, o espírito volta para Deus. Mas, por gentileza, abra a sua Bíblia. Hoje é um culto de doutrina, é um culto de ensino. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. O texto sagrado vai nos dizer o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do
da carne e do... Um espírito imundo nunca poderá chegar no céu. Tem que ser um espírito purificado, santificado. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo que ainda que uma pessoa teve o espírito dele purificado, ele pode voltar novamente a se tornar um espírito imundo, injusto. Nesse sentido, nós entendemos que quando Jesus fala ali com os seus discípulos, ele diz que, na verdade, causaria uma grande tristeza para os seus discípulos a ausência, a saída de Jesus, como de fato, porque Jesus consolava, Jesus protegia, Jesus orientava, Jesus entendia, Jesus perdoava os seus discípulos e aqueles que estavam próximo dele. E quando Jesus dizia que teria que voltar para o Pai, aquilo causava uma tristeza nos seus discípulos, naqueles que o seguiam. E de repente Jesus diz no versículo de número 7, todavia digo-vos a verdade, 2 pontos, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus estava dizendo que era conveniente, não para ele, mas era conveniente para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo a ele. Era conveniente que ele fosse e que o Espírito Santo viesse, para que a atuação do Espírito Santo de Deus fosse ainda muito maior do que a atuação da pessoa bendita de Jesus. Porque Jesus, na condição humana, muitas vezes ele estava limitado. Na condição humana, Jesus não poderia estar ao mesmo tempo na Galileia e na Judéia, nem em Nazaré. Mas o Espírito Santo de Deus, bendito é o nome de Jesus, ele pode. Ele sempre pode e poderá fazer essa obra gloriosa, de atender todos ao mesmo tempo. Algumas pessoas que estavam enfermas iam até Jesus para tocar nele, para ouvir dele uma palavra. Certa feita, um discípulo chamado Tomé, não acreditou no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo lhe deu uma palavra e disse, bem-aventurado Tomé, os que não me viram, mas creem em mim, bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito que eu nunca vi Jesus e você também não, mas nós cremos porque o Espírito Santo de Deus fez a obra em nós, convencendo-nos de que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nisso eu e você temos esta certeza gerada pelo Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Me chama a atenção o texto, porque o texto diz que o Espírito Santo tem uma missão. E a missão do Espírito Santo é convencer o mundo, ou seja, as pessoas que estão no mundo. Mas se você observou na sua Bíblia Sagrada, está escrito que a função ou a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Aí não está escrito dos pecados, não. Aí está escrito do pecado. E a palavra de Deus, ela é infalível. Ela é imutável, ela é perfeita, ela é soberana e ela é eterna. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convencerá o mundo do pecado, está dizendo que convencerá o homem. Se eu posso dizer, do maior e mais terrível pecado, que é o de não crer em Jesus Cristo, ou seja, o pecado da incredulidade.
Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, pelo convencimento do Espírito Santo, e não pelo convencimento humano, porque a obra do homem, hoje aqui eu vos falo a respeito do Espírito Santo, fundado na Bíblia Sagrada, e o máximo que eu posso alcançar com as palavras é a sua mente. Até aqui eu alcanço, mas daqui para cá, para o seu coração, é obra e graça do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Quando diz a Bíblia Sagrada que convencerá o mundo do pecado, está dizendo, noutras palavras, que não crendo em Jesus, o homem não crê mais que o aborto é pecado. O homem não crê que o homem que não quer ser homem segundo a criação peca contra Deus. A mulher não crê que a mulher que não quer ser mulher conforme a criação peca contra Deus. O homem não crê que o engano é pecado, não crê que o adultério é pecado, não crê que a inveja é pecado, não crê que a prostituição é pecado, não crê que a corrupção é pecado. Por isso, queridos, na prática da vida cristã, é muito difícil entender por que é que alguns que se intitulam como os salvos em Cristo Jesus, eles conseguem ficar atrelado, preso, amarrado diante de uma emissora de televisão. No canal aberto, que mostra cenas impróprias, inadequados, que confrontam a fé, confrontam a vontade do Senhor, confronta a Bíblia Sagrada. Eu fiz questão de fazer ressalva para os irmãos ver, para a igreja perceber uma decadência que acontece hoje. A nossa Constituição Federal, no artigo 221, ela diz o seguinte: a produção e o programa das emissoras de rádio e de televisão atenderão aos seguintes princípios, 2 pontos. Primeiro, inciso, preferência a finalidades educativas. Inciso de número 4 do artigo 221 da Constituição Federal, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. E eu pergunto, é isso que você vê? Quando a Bíblia diz, tudo aquilo que é justo, puro, de boa fama, aceitável, nisso pensai, isso está permeando a vossa cabeça, o vosso pensamento. Sem falar que quando você sintoniza um canal daquele, você está corroborando, deixa eu lhe dizer, você está aumentando a audiência e ibope daquele canal. E você está dando audiência e preferência àquele canal que está degredindo a tua própria fé, o teu Deus, a tua família e algum valor ético, social que tem na sua família, está sendo deturpado por isso. Eu pergunto, será que o Espírito Santo de Deus está te convencendo deste mal? Porque quando nós falamos, querido, do Espírito Santo, nós lembramos da bonança, nós lembramos da misericórdia, nós lembramos do consolo, nós lembramos da intercessão, dos gemidos inexprimíveis que Ele faz por nós. Não é isso que nós lembramos? Mas deixa eu dizer que a palavra convencerá,
está falando de que haverá. A missão do Espírito Santo é demonstrar e provar. Dizer para o homem, eis aí o teu pecado, mas ao mesmo tempo também diz, eis aí o teu Salvador, Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que convencerá o mundo do pecado, está dizendo também, dentro desta palavra, que haverá uma reprovação, haverá uma correção e um castigo também. Daí o porquê o texto fala do pecado, da justiça e do juízo. Você acredita que hoje ainda o Espírito Santo encontra dificuldade para convencer algumas pessoas? Você acredita que o Espírito Santo ainda hoje peleja para convencer alguém de procurar o caminho da santificação? Você acredita que o Espírito Santo chora, intercede e geme para que o brilho de Cristo apareça na nossa vida? Você acredita que o Espírito Santo se entristece esperando que nós façamos algo melhor para Ele? Bendito é o nome do Senhor para sempre. Queridos, nós podemos fazer mais. E o Espírito Santo, Ele quer fazer mais. Agora eu pergunto para você, será que o Espírito Santo vai te batizar com o Espírito Santo? Porque quando você sai daqui ou sai de outro lugar, você gruda naquela tela e não sai de lá. E ali não tem nada que te edifica. Nada que te edifica. Você nem sabe, mas está sendo usado como um produto para dar vantagem à mídia. Porque quanto mais o canal é acessado, mais ele é assistido, mais tem valor a televisora, a emissora. É difícil compreender isso. Mas o Espírito Santo continua trabalhando para convencer, bendito é o nome de Jesus. Existe no plano de Deus algo muito melhor do que nós estamos vivendo. Tá bom? Amém. É uma bênção ser crente? Amém. Está com saúde? Amém. Louvar o nome do Senhor? Amém. Falar línguas estranhas? Amém. Mas o Espírito Santo quer nos dar mais. Mais, mais, mais e mais. Bendito é o nome de Jesus. O Espírito Santo é capaz de nos tirar de uma vida cômoda. Uma vida muito tranquila. E quando eu falo isso, eu falo do ponto de vista da fé. Do ponto de vista prático. Nós vamos observar quando fala que o Espírito Santo nos convencerá, ou convencerá o mundo do pecado e da justiça. Ninguém, nenhuma pessoa, absolutamente nenhuma, pode dizer que Deus é injusto. Quando a Bíblia diz que Ele convencerá da justiça, está dizendo que Jesus Cristo é a própria justiça de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus Cristo foi tentado em tudo. Então, se você fizer uma comparação e dizer que não, mas ele venceu porque ele era Jesus, é nisso exatamente que está a justiça de Deus. O próprio Deus se encarnou num corpo humano, frágil, limitado, porque Jesus foi tentado em tudo. Teve sede, tristeza, fome, sentiu calor, frio, dor, tudo que eu e você sentimos, também Jesus sentiu. Mas a justiça de Deus se cumpre aqui, na pessoa bendita de Jesus, para provar para mim e para você que é possível um humano mortal, cheio de falha, agradar a Deus. Se ele estiver dirigido, guiado pelo Espírito Santo, se ele for regido, já viu como é que o regente está regendo?
ele dá o seu sinal de regência e todos obedecem à regência do regente. Assim é o Espírito Santo. Aquele que é regido por ele também consegue vencer o mundo e o pecado. Bendito é o nome de Jesus Cristo para sempre. Às vezes nós fazemos uma reflexão. Por que muitas pessoas estão aceitando e não estão permanecendo? Há vários fatores. Por que o batismo com o Espírito Santo está tão pouco? Por que a manifestação dos dons espirituais não tem uma maior frequência? Não está mais presente? Nós deveríamos parar e pensar um pouco. Parece que nós já temos bastante informações, mas nos falta, e Deus espera uma atitude, um compromisso, uma entrega, sem reserva. Às vezes Deus está querendo revelar um livramento. Às vezes o Espírito Santo está falando para você não praticar mais isso, para você evitar este mal. O Espírito Santo está dizendo, deixa desta ganância, desta soberba. O Espírito Santo está falando, e encontra resistência, encontra dificuldade. Nós vamos observar, nesse mesmo evangelho, no evangelho de João, no capítulo de número 3, e no versículo 18, por gentileza, abra sua Bíblia. Quando Jesus disse que o Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça e do juízo, no que tange o juízo, é porque o juízo ele já foi decretado por Deus, ele já foi emitido. Deus já decretou o juízo. E olha como isso é importante. Capítulo 3, versículo 18. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Quem crê nele não é condenado, é no presente, agora. Quem permanecer crendo não é condenado, não é condenado. Por isso que aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, ele creu e naquele momento ele passou da condenação para a salvação. Mas olha o que nos diz a palavra, o Evangelho é isso. O Evangelho de Jesus é isso. É um Evangelho completo, justo. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Assim como Ele é justiça, mas Ele também é amor. Olha o que diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, que diz a Bíblia? Não, lê bem alto, querido. Já está condenado. Parece que falta amor, parece que falta misericórdia. Não, não falta nada. Porque Deus já provou o seu amor na cruz do Calvário através de Jesus. E como Jesus veio e foi, Deus continua provando o seu amor enquanto o Espírito Santo atua na face da terra. Ele continua atuando, lutando para nos convencer. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4.
O apóstolo Paulo tinha um obreiro chamado Demas. Este obreiro conheceu o apóstolo, serviu bastante, estava no meio das matas, nas navegações, nos trabalhos que Paulo estava. Um homem que tinha fé, se dedicava, estava envolvido. De repente, quando Paulo escreve uma de suas epístolas, ele disse: eu fiquei só, me abandonaram. E ele cita essa pessoa e diz: até Demas me abandonou, amando o presente século. Eu creio que quando Paulo escreve ou fala estas palavras, que ele diz que um companheiro seu o abandonou, mas ele não abandonou porque ele não teve mais fé, coisa desse gênero, ele ficou ali quieto, não. Aí a ressalva de Paulo no escrito sagrado diz que ele amou o presente século. Ele estava na obra, ele estava na igreja, mas o seu olhar, o seu coração estava muito parecido com o olhar da mulher de Ló. Nós vamos já fazer uma leitura e vamos encontrar que algo estarrecedor, e Deus, que é o autor da Bíblia Sagrada, fez questão de não deixar escapulir e está exatamente como Ele quis para o nosso ensino. Às vezes eu me pergunto, por que é que Deus emitiu a palavra e disse para Ló, e para sua esposa e para suas filhas, quando ao sair de Sodoma, Deus emitiu muito antes a palavra e disse: olha, não olhes para trás, não olhes para trás. Dá a não entender o texto que Deus estava querendo revelar o que havia dentro do coração daquela esposa, daquela mãe, onde o esposo não sabia, a filha não sabia, e que ela tinha no coração algo e não praticava, por consideração talvez ao esposo ou às filhas alguma coisa, mas parece que aquelas atitudes impregnadas nos cidadãos de Sodoma e Gomorra infectaram a vida da mulher de Ló, e ela não procurou um auxílio, não procurou uma ajuda, guardou aquilo consigo, não procurou um arrependimento, coisa desse gênero, e o próprio Deus então disse: não olha para trás. Você não imagina que ela estava olhando para trás como uma mulher cuidadosa, por causa do seu fogão, que era de mármore, de vidro. Ela não estava olhando para a geladeira de triplex, ela não estava olhando para o sofá dela, nem para os móveis, ela não estava olhando para a casa, ela não estava olhando para nada disso. Deus jamais mataria a mulher de Ló, ou deixaria ela dura e morta como uma estátua de sal, por causa dessas coisinhas. Não, não, Deus não é injusto. Mas aconteceu esse fato e ficou registrado para o nosso ensino. Queridos, eu cheguei em casa depois do domingo e recebi uma ligação. E alguém disse que alguém estava precisando de ajuda. Uma pessoa muito notada do ponto de vista social. Muito notada. E eu tomo o telefone e ligo, e ao ligar, a pessoa já me atende chorando. Já me atende chorando. Bati a chave num carro e fui até a casa da pessoa. Uma bela casa, por sinal. A Bíblia diz que o que ganha a alma sábio é. A palavra sábio ali não é bom de teologia, não é bom de doutrina, isso é muito bom. Tem que aprender, tem que saber defender a fé. Mas a palavra, o que ganha a alma sábio é, fala que sábio ali no texto, quer dizer sensível, que se preocupa, que sente a dor das pessoas. Tem pessoas perto de nós, no trabalho, na escola,
em vários lugares que estão morrendo, a alma está gritando perto de nós e nós não conseguimos ouvir. Mas sabe por que nós não estamos ouvindo? É porque nós estamos querendo outras coisas. Nós estamos querendo alguns caprichos pessoais nossos e o Espírito Santo está bradando dentro de nós: eu quero almas, eu quero almas. E nós estamos neste canal. De repente a pessoa começa a conversar comigo e expor literalmente a sua dificuldade, uma tristeza. Uma tristeza. O Espírito Santo conta conosco. Muitas dificuldades somos nós que criamos. Um pouquinho de ganância, um pouquinho de inveja, um pouquinho de soberba, um pouquinho de status, um pouquinho de cada essas coisinhas. Vai danificando o fruto do Espírito Santo que está sendo trabalhado em cada um de nós. Olha o que nos diz Pedro escrevendo, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Isso aqui está falando de Lúcifer e os demais que acolheram junto a ele na rebelião. Só uma ressalva. Hoje eu e você temos o que os anjos tinham anteriormente. Daí para uma pergunta para você: por que é que lá no céu que começou o pecado da rebelião? Porque até então não existiam os homens e a criação não estava pronta. Deus até então tinha criado os anjos, mas os anjos eram como eu e você. Eles tinham livre-arbítrio e deveriam ter, porque Deus nunca quis que anjo nem homem algum lhe sirva de forma obrigada, como um robô e como boneco. Deus quer que o homem seja livre para lhe amar. O homem seja livre para sofrer por ele, assim como Deus foi livre para nos amar e para sofrer por nós também. Diz a Bíblia, e Pedro registra: Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Depois, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Versículo 6, e condenou, quer dizer, sentenciou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Versículo 7, olha o que diz: e livrou o justo Ló. Agora olha como é que estava a vida de Ló: enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Como é que nós temos a coragem de acessar uma página ou ligar uma televisão onde tem duas pessoas do mesmo sexo juntas, e os nossos olhos que hão de ver o Salvador, os nossos olhos que hão de contemplar a santidade de Deus, pode pairar numa coisa dessa, querido? A minha alma, como obreiro, sente uma dor muito grande, porque nós éramos para estar num nível muito melhor. Nós éramos para estar recebendo aqui batismo com o Espírito Santo. Nós éramos para estar recebendo revelações de Deus. Nós éramos para estar orando e Deus ressuscitar mortos para a glória do seu nome. Confesso que falta muito de mim, falta muito de nós, mas Deus nos fala nesta noite que Ele quer nos abençoar. Bendito é o nome de Jesus. Ele quer nos abençoar. Versículo de número 8.
Porque este justo, acompanhe na sua Bíblia, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Você viu o que aconteceu na vida de Ló? A sua alma estava aflita. Estava aflita porque as pessoas, os vizinhos do bairro, da cidade, estavam vivendo uma vida dissoluta. Mas Jó, ou melhor dizendo, Ló, quando ele fazia o seu movimento, ele via e ouvia. Agora, para os irmãos perceber como estava degradante a cidade, ele via e ouvia as desgraças daquela cidade. Como Deus é amor e é misericórdia, mas tem limite, Deus então resolveu acertar aquela situação com aqueles moradores. Eu estou, queridos, há 4 anos nesta cidade. Consegui fazer contato com todos os meus vizinhos. Eu digo para a Alzana, quando ela faz alguma coisa lá, corta e dá um pedaço para o vizinho. Se ele agradecer, amém, senão já é uma ponta de relação que começa a nascer. Meu vizinho do lado esquerdo, no aniversário, me convidou, eu e minha família, eu estive lá. E para minha surpresa, fui convidado para fazer uma oração. Família dele, todo mundo, cerveja também. Só que eu fiquei lá, comi o churrasco, fiz a oração, li a Bíblia, e amém. Mas abri uma porta. O vizinho do lado tem um problema. Com todo respeito aos meus vizinhos. Mensagem é gravada, mas com todo respeito. É um fato. De repente, um de seus filhos teve um problema psicológico. E alguém, não sei de onde passou, e falou, olha, na casa desse homem aqui, se o senhor falar com ele, ele vai poder ajudar o senhor, indicando a nossa casa. Na casa da frente, eu convidei para fazer um culto. E já convidei para vir na igreja, já veio. Precisamos fazer algo. Você acredita que você precisa fazer algo também? Você tem certeza disso? Então fique em pé comigo em nome de Jesus. Você viu que estou hoje muito mais calmo do que o normal ainda, né? Mas o meu sentimento, o meu desejo de consideração, de respeito pela igreja do Senhor, é que o Espírito Santo possa fazer mais na nossa vida. Você pode consagrar mais sua vida. Você pode orar mais. Você pode ser usado, você pode ser usada nas mãos do Senhor. Uma pessoa não crente me procurou na faculdade, na Unir. Não crente. Quem disse para ela que eu era crente, não sei. Problema sério. Desejo de se matar. Você acredita que só nós sozinhos somos capazes de fazer alguma coisa? Você acredita que nós temos competência ou capacidade para alguma coisa? Disse o pastor Wander, se não for o Espírito Santo, nem em pé nós ficamos. Se Deus tem falado alguma coisa com você, eu quero fazer uma oração agora em nome de Jesus, com todos que tiver coragem de vir aqui na frente, para nós orarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia.
Eu não li. Eu ia ler um texto para complementar esta mensagem. Atos capítulo 5. Tinha 2 membros da igreja, o esposo e a esposa, o Ananias e a Safira. Eles venderam uma propriedade. E eles combinaram, o esposo e a esposa fizeram um acordo de, na venda da propriedade, dar uma parte para a igreja, mas mentindo. E chegaram até o pastor da igreja, o pastor Pedro, e disse o pastor, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Sabe o que acontecia com aqueles membros? Você sabe. Mas aqueles membros que estavam participando da Santa Ceia, trazendo uma ajuda para os missionários, ofertando, trazendo aquele arroz, aquele feijão no culto, comendo do pão e bebendo do vinho. Aqueles 2 membros, o marido e a esposa, foram mortos, morreram diante dos pés do pastor da igreja, só porque mentiram. Aí quando eu falo só porque, você imagina que é pouca coisa. Mas se Deus tirou-lhes a vida por causa desse pecado da mentira ao Espírito Santo, você já imaginou o tanto que nós podemos melhorar na presença do nosso Deus? Nós estamos no processo de santificação, porque o nosso espírito é santificado, ele vai caminhando. Mas isso pode ser acelerado, pode ser melhorado, porque Deus está desejoso de nos abençoar, de nos santificar. Nós temos mais compaixão, mais sinceridade, mais verdade nos nossos lábios. Quantas pessoas que estão chamadas na igreja, ou pode ser chamada, e você pergunta, quem foi que falou? Não dá para acreditar. Mas ainda restam uns poucos, devo dizer, que quando abre a boca, a palavra tem peso. Porque este homem, esta mulher, tem comunhão com o Espírito Santo. E quando pergunta, quem foi que falou? Foi fulano? Pode acreditar, porque este homem é um homem de Deus. Esta mulher é uma mulher de Deus. Uma vida diferente. Não se encanta como a mulher de Ló se encantou com essas coisas. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus Pai fez a sua missão. Deus Filho cumpriu a sua missão. Mas agora nós devemos andar abraçado com o Espírito Santo. Porque Ele é o nosso selo. Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa força. Ele é o nosso livramento. O Espírito Santo é a garantia que eu e você temos. Por isso, Davi, quando reconheceu com sinceridade e humildade a sua falha, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E como a missão do Espírito Santo é convencer, quando alguém peca, ele não sai disparado da sua vida, não. Ele fica insistindo, convencendo, tentando te convencer para você se arrepender e alcançar o perdão. Por isso Davi disse, não retires de mim o teu Espírito Santo, bendito é o nome de Jesus.